Com relação ao Bahia, é isso mesmo que você falou, né? Mas vale o torcedor entender que não precisa, não vai mais, não existe o Bahia fazer futebol de apresentação. O Bahia tem que fazer pontos. O que o Bahia fez diante da equipe na última terça-feira, do Fluminense, está claro de que o time é realmente limitadíssimo. A gente já sabe disso, já vem falando isso. Ficou bom a gente entender que o Rogério Ceni entende hoje o que ele tem nas mãos e às vezes até a gente, por não concordar, quando eu vi a escalação do jogo contra a equipe do Palmeiras, a maioria dos torcedores não concordaram. Pô, como é que ele vai com esse time modificado? 7 mudanças no time, daquela forma para jogar contra a equipe do Palmeiras. É o quê? Um efeito kamikaze? Vai se jogar de qualquer altura? Não. Você vê que o time perdeu pelo um placar mínimo de 1-0. Então a gente chega numa concepção de que o Rogério Ceni chegou na hora errada, numa hora tardia. Se o Bahia tivesse um Rogério Ceni com a concepção que ele tem empregado no futebol do Bahia, com a oportunidade que o Bahia teve de estar numa situação melhor na competição, que se tivesse sido em tempos atrás, rodadas bem lá no primeiro turno, talvez até lá para o finalzinho do primeiro turno, a situação poderia ser outra, porque agora o Bahia vai para um jogo muito importante, que é o jogo contra a equipe do Grêmio, mas o Bahia vai aportado ali de estar 5 pontos fora hoje, nesse momento, né? Quer dizer, a gente precisa saber se o Bahia vai realmente conseguir manter isso, porque essa distância e essa coisa de estar nesse jogo, essa briga de gato e rato para não entrar ali na zona do rebaixamento, com os outros times que também aí estão, ela vai continuar por um bom tempo. A gente não sabe até quando vai. A probabilidade do Bahia sair dela existe, está nas mãos do próprio Bahia. Já que ele está fora, ele tem que continuar lutando. Mas, se tivesse pelo menos empatado com a equipe do Fluminense, o perigo maior estaria agora, iminente para o jogo de amanhã. Porque o Bahia vai jogar com um adversário que a probabilidade de ganhar em pontos corridos é do mandante e vai jogar com um adversário que está num bom momento na competição, tem ainda seus percalços de algumas situações lá de jogos que não tem agradado a torcida, não tem agradado até o próprio treinador, a própria comissão técnica, a direção. E o Bahia, para eles, é um cartucho fácil para poder continuar a sair dessa situação. Quer dizer, apesar de estar bem, né? Alguns jogos de insatisfação que tem acontecido. Então, por isso que eu acho que o Rogério Ceni, entendendo o time como ele vem entendendo, que terminou praticando o que ele praticou contra a equipe do Palmeiras, pelo resultado que só foi 1-0, mas terminou perdendo um jogo onde muitos achavam que o Bahia poderia ter perdido por um placar mais elástico, e da maneira que ele venceu a equipe do Fluminense jogando mal. O Bahia jogou mal contra a equipe do Fluminense, mas o que vale no resumo de tudo isso é os 3 pontos nesse momento, porque o futebol apresentativo não vai existir no Bahia. A gente está falando de matemática, termina se envolvendo nessa matemática. O Bahia está fora, o Bahia não é fermento para estar nesse bolo aí disputando para ver quais são os 2 que vão cair. Porque 2 já estão lá embaixo e 2 vão cair, eu continuo dizendo Santos, Vasco e Goiás. Além do mais, uma conta simples, minha gente, conta simples. Bom, o número mágico da Série A, qual é? 45. O Bahia tem quantos pontos hoje? 37. Mais 3 vitórias, ele está fora disso. Né? Rogério, em 9 jogos, venceu 5. Em 9 jogos, né? venceu 5. Pronto, basta vencer mais 3, só em casa. Venceu esses 3 aí, dificilmente o Bahia vai entrar nesse bolo daí. Eu acho que esse é o caminho, essa é a matemática simples, correta, que você entende. Agora, quanto a jogar com o Grêmio lá, amigo, depois do que ele fez contra o Palmeiras, contra o todo-poderoso Palmeiras, qualquer coisa que ele faça com o Grêmio, ele consegue, na pior das hipóteses, trazer um ponto para Salvador. Agora a expectativa é justamente essa, né, de que seja um jogo parecido com aquele que a gente viu no Allianz Parque, porque o Ceni já deixou ali uma brecha de que pode fazer muitas modificações também, de que pode tentar preservar um pouco esse time, preservar os pendurados também, pensando no Cuiabá. Justamente. Então a gente deve ver um Bahia que novamente vai esperar o Grêmio lá na Arena, mais um jogo para o torcedor aí segurar a emoção, porque o Bahia deve ficar um pouco mais atrás, né? Com certeza, né? E assim, aí vem até aquela questão da concepção que ele tem sobre os jogadores do sistema defensivo com as suas posturas, suas alturas, né? Como podemos dizer assim. E o time do Grêmio, que é um time rápido, que tem jogadores versáteis ali no último terço, o Bahia precisa ter jogadores também que tenham mais concentração para poder fazer com que o sistema defensivo possa funcionar.
O Canu, por exemplo, já está fora, não vai fora, poder jogar. não vai jogar. Gilberto. O Gilberto também não vai tá poder fora. jogar. É o momento, sim, de, como você bem falou, de poder aproveitar esses novos que estão aí no elenco, que vai ter que ajudar, vai ter que fazer, em algum momento vai ter que fazer alguma coisa. Já começa até a preocupação, será que Cicinho vai poder atender? Pelo que o Gilberto vem apresentando, para mim, Cicinho e Gilberto, tanto faz que tanto fez. Eu faço sinceramente falando. Eu faço outra pergunta. Será que o Grêmio de hoje vai jogar muito mais do que jogou a decisão na Copa do Brasil com o Bahia? Não. Não. Mas Então, o Grêmio está numa crescente, né? está nos numa últimos crescente, jogos. mas o Bahia, ele se mantém ali, ele não está preocupado se eu estou jogando como time grande ou como time pequeno. Eu estou jogando pelo resultado. Eu estou jogando pela manutenção da Série A. É isso que ele está fazendo. Então, não vejo assim muita dificuldade com o Grêmio lá. Se armar um esqueminha que ele armou contra o Palmeiras, e olha, o gol saiu ali naquela falha, naquela falta que o árbitro não deu, o pessoal deu uma vacilada e o gol saiu. Não sendo isso, seria tranquilamente um empate ou até o Bahia poderia ter chegado a um gol e ter saído de lá de São Agora Paulo. entenda com bem, um gol. William e Emílio, se você for analisar aí essa análise sua, ao lembrar dos jogos que o Bahia fez com o Grêmio, naquela vibe de 3 jogos, Sim, né? sim. Com Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro. Se for olhar por ali, a gente entende que o Bahia pode chegar lá e até aprontar. Exatamente, Mas exatamente. o que mudou é que é o seguinte, ó. Foram 3 empates por Um uma vez, paradoxo, um paradoxo. O time do Renato Paiva, eu achava que era um time até mais assintoso, mais insinuante. Um time que E ganhava o quê? discutia o jogo com o adversário. Sim. Só que o time não fazia o que o Bahia precisava fazer. Resultado, gols, sabe? E era muito frágil também na questão defensiva. Eu joguei mais, eu tive um tempo mais próximo do gol, dei tantos chutes e no Mas final tomou 1-0. Pronto. Tomou 2, tomou 3 e aí? A diferença, então o time dele era assim, então se a gente for analisar por aqueles jogos lá, você pode trazer um pensamento positivo para o jogo de amanhã, mas por outro lado, hoje você tem um sistema onde o Rogério já tem uma outra visão. O time do Rogério já não joga daquela forma que jogava o time do Renato Paiva. É outra leitura. Mas pelo menos é um time mais concentrado. É um time que pode lhe surpreender também pela concentração que pode ser aplicada dentro do jogo. Foram 2 empates por 1-1 na Copa do Brasil. O jogo do Brasileirão perdeu por 2-1 aqui para o Grêmio. Agora eu quero saber de vocês, mais ou menos antes da gente ir para os palpites, que é lá no final do programa ainda. Quero saber um pouquinho como é que está a confiança de vocês para esse jogo. Até citei a Edson Marinho no programa de ontem, que contra o Palmeiras era o que ocorrer. A gente sabe que o Palmeiras é um grande time, mesmo que tivesse atravessado um momento ruim, tinha vencido o São Paulo por 5-0 e era grande favorito para a partida. Mas contra o Grêmio também é essa de o que ocorrer, ou o Bahia pode muito bem beliscar um empate, dá para sair com um triunfo? Como é que vocês estão vendo essa situação? Pois não. Você é Não, mais velho. apesar da gente ter comentado aqui, né, de que ele pode, até você mesmo no início do programa comentou que ele pode ter uma atitude como ele teve diante da equipe do Palmeiras, mas eu não acho que ele vá com esse pensamento de para ver o que ocorrer, não. Ele vai concentrado num objetivo. E o objetivo dele é pelo menos trazer um ponto. Eu entendo dessa forma. Aí sim, o que ocorrer é se de repente sair desse um ponto e partir para um triunfo lá em cima, quem sabe? Pode ser. De fato. Mas eu acho que o foco dele é trazer pelo menos um ponto. De fato, as duas equipes estão brigando por diferentes objetivos. O Grêmio está brigando pela parte de cima da tabela e o Bahia está brigando pela parte de baixo da tabela. O que é que eu vejo aí? O que ocorrer, não. Favoritismo no jogo, por estar jogando em casa, estar jogando em Porto Alegre, é do Grêmio. Olha lá, 60% para o Grêmio, 40% para o Bahia. Só que o Bahia, com o Rogério Ceni, ele tem sido um time ousado, apesar de não estar entregando uma qualidade de jogo, mas esse não é o propósito. O propósito agora, ele veio para cá. Discordo de você quando você fala que ele chegou tarde. Ele chegou no tempo certo. Ele poderia ter chegado antes, mas chegou no momento certo para salvar o Bahia. De 9, ganhou 5. E eu aposto muito nesse outro duelo de tricolores lá no Rio Grande do Sul, onde o Bahia pode voltar com um resultado positivo. Afinal de contas, o Grêmio não está fazendo cara feia para ninguém. Tá vindo, tá numa crescente e tal, mas não está fazendo cara feia para ninguém. Se o Bahia jogar feio, marcar, anular as principais peças e conseguir com Everaldo, com Biel, com Cauli, meter a bola no gol, já foi, pai. Eu aceito você discordar quando eu digo que ele chegou na hora errada, poderia ter chegado antes. Mas quando eu falo isso é porque na pontuação que o Bahia tem hoje e na performance... Tem 37 pontos. O Bahia poderia estar numa situação melhor, mais confortável. O Bahia hoje teria que ter a campanha que tem um Cuiabá. Daí até para cima um pouco, né?
Então, com todo o respeito à equipe do Cuiabá, mas o Bahia é um time que já vem há muitos anos atuando numa Série A, que tem suas conquistas dentro dessa competição. Então não poderia estar deixando o Cuiabá, com todo o respeito que tem ao povo lá que está vendo a gente lá e vê mesmo, deixar o Bahia para trás numa situação dessa. O problema é que você tinha um técnico incompetente, prepotente, né, que conhecia muito pouco do futebol brasileiro e muito menos ainda do Bahia, e que o tempo todo ele dizia, eu não sou milagreiro. Não é que ele não fosse milagreiro, ele era incompetente. E a incompetência encontra fumaça, cortinas para um monte de coisa, menos para aquilo que é verdadeiro do futebol. Eu estava sentindo falta desses áudios, viu, Dadá? Eu estava sentindo falta. Sabem tudo, mas... sabem mais que os treinadores. E nós sabemos, tanto assim que você está desempregado aí. E nós estamos aqui. Isso. Mas já que Rogério Ceni chegando tarde ou não, eu quero que a gente dê uma mãozinha para ele, então, nessa escalação desse time de amanhã. Vamos pensar aqui. Mais ou menos, eu imagino que a gente vai ver um time mais ou menos parecido com aquele que enfrentou o Palmeiras. 3 zagueiros? Vai ter modificações. E essa pergunta que eu faço para vocês. Vai com 3? Não. Ou a saída do Raul Gustavo, que está lesionado, vai pesar? Esse time vai com 2 ali atrás? Justamente, o Raul Gustavo pode ser que não esteja também em condições. E o Canu também não Ele vai. falou que deve perder novembro Levou o terceiro cartão Canu amarelo. não vai, Canu é desfalque. Ceni falou que o Raul Gustavo deve perder o mês de novembro inteiro. Então, Ele não tem 3 zagueiros para colocar. Para fazer como ele fazia. Tem o Marcos Vitor, o David Duarte, Gabriel Xavier. Não vai. Ele talvez reforce mais ali o cinturão de meio campo. Não, mas ele pode fazer essa experiência também com o Rezende, como ele mesmo falou, e a gente sabe que o Rezende atende, né? Jogando ali, atuando nos 3 zagueiros, ali pelo lado esquerdo. Então, eu não duvido, ele pode vir com essa opção também. Então né? colocar o Juba também lá do outro lado, não sei também. Não, mas eu acho que ele vai com 2. No sistema defensivo, não. Porque acho que ele confia muito no Vitor Hugo ali, no Gabriel Xavier ele já tem alguma confiança, mas não ter utilizado ainda o David Duarte nem o Marcos Vitor para colocar já agora de imediato, eu não sei se ele vai fazer. Se bem que eu gosto do futebol do Marcos Vitor, não sei porque não tem a rodagem, é um garoto novo, né? Foi a primeira contratação do Bahia na Era City, mas aí já foi uma contratação já vislumbrando negócios, porque por entender que um jogador que já estava no radar, né, do scout do Grupo City, para projetos futuros, né, de venda, então dessa forma. Mas só que para isso o cara tem que ter a oportunidade de mostrar o seu futebol. E não estão deixando isso acontecer. Não deixavam o Gabriel Xavier. Está colocando agora por necessidade, depois da chegada do Rogério Ceni, se tivesse aquele que é um erro, né? Que é um erro. É o melhor zagueiro que o Bahia tem, deixava encostado lá. Não fosse o Rogério Ceni, talvez o rapaz estivesse ali, igual do lado do Jacaré. Não sei aonde, mas do lado do Jacaré. Se bem que a persona dele é diferente. Mas ali nas laterais o Ceni já confirmou, vai com o Cicinho na direita. E aí foi bem contra o Palmeiras. É isso, aí eu quero saber de vocês se convence ou preocupa vocês em algum sentido. E na esquerda eu me aposto a Matheus Bahia. Acho que o Cândido está sentindo um pouco essa sequência de jogos. 40 dias, 9 jogos, está sentindo aí esse peso. E acho que ele vai com o Matheus Bahia ali na esquerda. Que foi bem também contra o Palmeiras. O Cândido foi bem no primeiro tempo aqui, mas no segundo tempo caiu. Deixou a desejar, mas fez um passe belíssimo pro Everaldo fazer o gol. Isso foi o destaque. No segundo tempo ele caiu. Matheus Bahia foi perfeito contra o Palmeiras. E o Cecinho também. O detalhe do Cecinho é que o Cecinho não aguenta ir e voltar. Então o Cecinho fica na direita ali como lateral e não como ala, para não deixar o buraco ali vazio. Eu acho que isso resolve o problema. Principalmente contra o Grêmio, que é um time que joga ali profundamente e principalmente usando as laterais, né? Explorando. Mas isso, a prova de fogo, aconteceu com o Hendrick, né? O Hendrick, o tempo todo nas costas do Matheus Bahia, ele conseguiu segurar o reggae. Olha, quando você fala da lateral direita, aí eu já dei esse tópico aqui logo no início, de que o Gilberto, por tudo que o Gilberto já fez no futebol, por tudo que ele pode apresentar, está deixando a desejar no Bahia. Gilberto está deixando a desejar. E tem hora, parece até, que Gilberto está insatisfeito. Ele demonstra para mim isso, viu, torcedor e telespectador. Ele começou tão bem, né, Zé? Parece que ele está insatisfeito. Eu não sei o que está acontecendo com o Gilberto. Então, se colocar o Cicinho ali para fazer... Pena é que Cicinho não tem aquela atitude voluntariosa que tem não é que eu estou dizendo que tem que ser, pode até ser um Jacaré. Jacaré como ala funciona mais do que Cicinho. Se for para fazer um sistema de jogo de 2 zagueiros, pode botar Cicinho ali. Mas se for para fazer com 3, para os alas e... não dá para ele. Não dá para Cicinho. Aí fica difícil. Agora, com relação à lateral esquerda, eu
falo muito sempre aqui, tem muita gente que só tem o olho da crítica. Então, porque um jogador ele errou um lance num jogo, aí o cara fica avisado, fica ali o tempo todo sendo massacrado. Eu gosto do Matheus Bahia. Eu acho que o futebol do Matheus Bahia, para mim, me atende hoje melhor do que o do Cândido. Me atende melhor. Porque o Cândido, quando chegou, deu aquele passe, deu aquela caneta, o cara fez o gol, aí pá, todo mundo deu assistência agora pro Everaldo também. Pro Everaldo. Não, nesse jogo de terça-feira, sim. Mas ele tem feito muito pouco para o que a gente criou de expectativa, para um cara que já passou até pela seleção do seu país. Então, nesses termos, eles estão muito burocráticos. Os dois laterais estão burocráticos. É a mesma coisa quando entrou Chaves e Cicinho no Bavi. Dois laterais burocráticos, Chaves e Cicinho. É o que está funcionando hoje, é o que está acontecendo hoje no Bahia. Então, nesse momento que o Bahia precisa de ter resultado, eu acho que o Matheus Bahia pode ir para esse jogo de amanhã. E agora, para fechar então esse time aí, nessa mãozinha que a gente está dando pro Rogério Ceni, contra o Palmeiras ele foi meio campo e ataque. Acevedo, Rezende, Juba, Ademir, Mingote. Agrada a vocês? Está aprovado? Pode repetir ou vocês mudariam alguma coisa ali? Cauli voltou, o Biel jogou meio que com indisposição estomacal, que o Ceni citou na coletiva e tal, mas vocês poderiam ir para a Arena do Grêmio com essa escalação ou ainda acham um pouco arriscado? A diferença de você jogar com Mingote e não com Everaldo é que Mingote ele tem mais velocidade do que Everaldo. Isso é um passo. Agora, o esquema do Grêmio também, o Grêmio está com problema. O zagueiro tem um dos melhores, tinha, né? Uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Jeromel com Kahneman. Mas não está indo bem. Eles estão falhando muito. Eu, uma certa feita, fazer um jogo lá no Olímpico, ainda era Olímpico, e o torcedor falou, com Jeromel e Kahneman, o Grêmio não perde. Mas agora os dois envelheceram também, né? Já não tem mais a mesma força, 4 pulmões quando eram jovens, já está complicando. E ali, um jogador corredor, eu acho que um Biel e um Mingote ali em cima deles, eu acho que dá caldo, dá bom caldo, você tendo, claro, o Cauli para meter essa bola, que a bola tem que chegar. Aí é melhor do que você iniciar com um centroavante fixo que facilita a vida dos zagueiros. Eu acho que no futebol o jogador tem muito da motivação pessoal. Ele vai Só o salário dele já é motivação. Mas dentro de campo os caras estão vivendo ali o que ele gosta de fazer, que é jogar a bola. E aí, aproveitando essa motivação, o golaço que o Everaldo fez contra o Grêmio lá, acho que dá motivação para tentar fazer de novo. Será? Né? O Biel jogar contra a equipe do Grêmio dá motivação para jogar de novo. De lá, né? Mas, Gaúcho. com relação a Mingote e Everaldo, aí eu vou para, não para o jogo, como a gente questionou aqui, mas para o ataque eu digo, é o que ocorrer. Tanto faz como tanto fez. Eu falei na questão do Everaldo pela motivação. E o próprio Tassiano também, que não vem mais sendo aquele Tassiano, não foi. É outro que aquele eu acho que tá Tassiano sentindo que a gente físico. teve lá, quando o Bahia esteve com ele aqui 2 anos atrás, 2 anos atrás, não foi, William? Foi. No último ano da Série A, que depois caiu. Isso. Então, aquele Tassiano não veio para o Bahia. Aquele Tassiano não está no Esporte Clube Bahia. Se ele estivesse, seria muito importante para o Bahia. O próprio Renato Gaúcho, quando ele saiu de lá, o Renato fez uma postagem falando de que se perdeu um jogador importante que ele tinha lá no esquema dele, mas esse cara não chegou aqui. Mas se ele tivesse ele aqui, seria um cara muito... Eu não sei se é a posição que ele gosta de jogar. Com o Ceni, ele joga do meio, derivando para a ponta. Derivando para a ponta para bater ali com o lateral. Não sei se isso está fazendo, não sei se é o cansaço. Aliás, o Ceni falou que o time chegou muito cansado, tem problema no aeroporto. Você está em Guarulhos, ir para Congonhas, atrasou tudo. Quer dizer, realmente um jogo atrás do outro é complicado. O futebol é conjunto. O que funciona é o conjunto. Não tem o jogador, só porque o treinador tem a sua concepção, eu quero você trabalhando aqui, funciona assim. Pô, mas eu funciono melhor aqui, vá por mim. Acho que deve ter esse tipo de conversa também. Será que não tem? Porque o cara não pode também se moldar a só o que o treinador acha que ele pode evoluir, né?